Olá pessoal, é o Celso da Universidade da Luz. Novamente nós estamos aqui reunidos, gravando um vídeo. Nossa temática é basicamente o autoconhecimento. E hoje nós vamos falar sobre as virtudes divinas, que são os elementos dentro do nosso conhecimento, dentro das palavras que nós utilizamos, das atitudes que temos, do nosso modo de ser, aquelas que representam o poder, representam os poderes divinos no homem. Nós andamos pela vida e pela experiência humana com um sentimento de insegurança. A insegurança ela tem alguns componentes por trás. A pessoa não é necessário que a pessoa tenha medo, que se sinta inseguro, especialmente ou insegura, né? Especialmente se ela pratica algumas das virtudes divinas. E, basicamente, o sentimento de segurança ele está relacionado com alguns comportamentos, com algumas atitudes que são virtuosas. Entre eles está a honestidade. Se você tem a honestidade como seu fundamento, como sua atitude básica, como seu comportamento natural, a resposta da vida para as suas atitudes é te dar segurança, te dar sentimento de segurança. Não há necessidade de você ficar com medo porque as circunstâncias externas se apresentam inseguras. As coisas funcionam com base na lei de causa e efeito, com base na lei de amor, com base na lei de retorno. E é uma lei da física também, que é a terceira lei de Newton, ação e reação. Então não há necessidade de você se preocupar com relação ao que pode acontecer, por duas razões. Primeiro, se você tiver um magnetismo gravado em você, a marca espiritual magnética, de ter agido assim, né, de maneira desonesta em algum tempo, essa marca magnética só vai desaparecer se você algum dia passar pela experiência de ser roubada, né, de ser vítima de alguém desonesto, e vencer essa experiência significa não reagir, significa passar pela experiência e devolver, fazer a devolução daquilo que foi roubado, daquilo que foi tirado, daquilo que foi objeto da sua ação não honesta de outros tempos. Se você passa pelo magnetismo e consegue superar, você tira o magnetismo negativo de si, da sua como marca magnética, e poderá, naturalmente, estabelecer a marca magnética positiva. Isso se houver uma ação simultânea, conforme o Cristo ensina. O Cristo fala que se alguém quer te roubar uma túnica, dê também a capa. Então, o objetivo dessa informação do Cristo é retire de você a marca magnética negativa, permitindo que te aconteça aquilo que tem que acontecer. Faça o bem para aquele que te fez o mal, porque assim você cria a inversão magnética. Você passa da polaridade negativa para a polaridade positiva. E, além de sentimento de segurança com relação a bens materiais, a patrimônio e propriedades, existe aquele sentimento de segurança, por exemplo, em relação ao comportamento do seu marido, da sua mulher, que é o sentimento de fidelidade. Então, nesse caso, o magnetismo continua sendo a lei imperativa. Se você é fiel ao princípio, né, do amor, do respeito ao próximo, você não será vítima dessa circunstância apenas por acaso, ou por qualquer razão, ou sem razão. Isso vai depender de você ter gravado em você esse magnetismo. Se tiver, terá que passar, e terá que perdoar, e terá que relevar, e terá que seguir adiante. Passar pelo processo como um vencedor. Se você resistir ao processo, o mal persiste. Carl Jung também já havia falado isso. Tudo aquilo a que se resiste, persiste. Então, se é devido passar por uma experiência, ela se torna inevitável. Se não é devido passar por essa experiência, ela se torna impossível. Então, a vida tem a sua sabedoria, ela tem a sua perfeição, ela funciona a partir de nós mesmos,
das marcas magnéticas que nós gravamos, né? A nossa magna ética, nosso modo de ser, nossa ética, se torna a nossa magnética e assim produzindo as atrações e os acontecimentos que nos são próprios, nos são devidos, são pertinentes. E em relação ao sentimento de segurança, em relação à confiança das outras pessoas e à confiabilidade, ela depende de você ser uma pessoa que fala a verdade. Se você engana os outros, naturalmente terá um sentimento de estar sendo enganado, de ter essa possibilidade de ser enganado. Se já fez isso antes, tem essa marca magnética em você e será enganado. E terá que passar pela experiência com a capacidade de inverter o magnetismo, inverter a polaridade, superar o negativo, que normalmente é a nossa atitude mais comum, mais antiga, é a atitude espiritual formada pelo hábito, pela herança, né, herança cultural, e inverter o magnetismo, que é de falar a verdade. Se você for uma pessoa habituada a falar a verdade, pode esperar que, com o tempo, a verdade será a sua ética predominante e o seu magnetismo será esse de atração de pessoas que falam a verdade, que são sinceras, são pessoas que serão honestas com você em todas as circunstâncias. Então, a vida não é um processo aleatório, ela acontece segundo as nossas próprias ações, atitudes, comportamentos, nosso modo de ser, modo de ver, modo de falar, modo de pensar. Tudo isso constitui características internas e influencia a realidade externa. Nada acontece sem ser por esse processo, de tal forma que preocupar-se é inútil e não preocupar-se é a melhor maneira, é o melhor procedimento, é o melhor comportamento. Então, nós temos dentro dessas virtudes divinas, várias delas representando circunstâncias e possibilidades de poder posterior. À medida que você vai praticando, você vai adquirindo um poder magnético, e esse poder magnético se transmite para as outras pessoas, e elas se comportarão com você de acordo com essa sua predominância interna. Então, a honestidade garante segurança e garante confiança das pessoas em você. Verdade te dá convicção, garante certeza e te dá também um nível de confiança para agir. A virtude da pureza, ela responde pela sua visão espiritual. Segundo a Bíblia, somente os puros verão a Deus. Então, a visão espiritual, a capacidade de percepção da sua própria divindade, é dada pela sua pureza. O que é pureza, na verdade? É você não ter pensamentos obscenos, não ter palavreado de palavrões e não ter a visão negativa da vida, negar a vida. Né? Ser negativo é negar a vida. Desta forma, você constitui a sua visão e a percepção da sua própria divindade e, naturalmente, isso também te encaminha para acesso aos poderes divinos. Constitui a pureza um elemento fundamental para que você tenha uma consciência da sua divindade, da imanência de Deus em você, e ela é um elemento da transcendência. A paz é um processo interior, um processo mental, um processo espiritual. Quando você tem o estado de espírito da paz, quando você é pacífico por natureza, quando você consegue se pacificar diante das situações de risco, de medo, e deixa de ter o comportamento da animalidade, você passa a ter controle sobre a vida. O autocontrole é o mesmo que controle sobre a vida. Você passa a ter domínio sobre as situações. Uma pessoa que consegue conservar as suas próprias energias, consegue conservar seu poder, consegue conservar sua integridade, mantendo-se em paz, ela está em vantagem em relação a qualquer outra, em qualquer situação de enfrentamento ou de adversidade. Então, paz é um elemento fundamental para a conquista da simpatia, da realização material, da cooperação dos outros, do compartilhamento das pessoas com você. E uma outra virtude é a harmonia. A harmonia
é organização, é senso de organização. Ela responde pela fluidez da vida, pela fluidez das suas circunstâncias. Quando você é organizado em seus pensamentos, quando você tem assim, uma capacidade de se orientar para uma sequência de ações, você garante fluidez para a sua experiência. E por último, nós falamos da fidelidade, que é um elemento da fé, é o elemento que tem por base a palavra fides, que significa exatamente fidelidade, é a base da fé, a sustentação da sua fé. Para você acreditar numa possibilidade, você precisa de ter esse princípio da fidelidade. O que significa o princípio da fidelidade em relação a ser coerente? Em relação à realização. Significa você ser coerente, manter-se permanentemente confiante dentro de um processo de realização, sustentando o pensamento, alimentando as atitudes, alimentando as ações. O princípio da fidelidade é esse. E, naturalmente, ele tem outras repercussões, porque quando você tem a obediência da lei, a obediência das leis, a sequência das leis, o cumprimento das leis, você tem esse sentimento de fé. Você tem em si o princípio da fidelidade. E a vida, naturalmente, responde com fidelidade às suas palavras, de acordo com seus pensamentos, de acordo com as suas atitudes, dando a você aquilo que a sua mente contém. Então, a fidelidade responde pela fé, pela confiança, pelo poder de realização material, também responde pela autoconfiança e autoestima. Então, nós estamos falando de virtudes divinas como fonte de poderes divinos. Isso representa, em outros aspectos, a imunidade contra todas as doenças, quando você consegue manter o estado de espírito de paz, a invulnerabilidade contra todos os males, quando você consegue manter o estado predominante de honestidade, de verdade, sinceridade e pureza, e, acima de tudo, representa poder efetivo de realizar pela fidelidade aos princípios divinos que te dá a instrumentação da fé. O instrumento da fé é um poderoso elemento da realização material. Então, nesse vídeo nós falamos sobre as virtudes divinas e vamos continuar a nossa programação de vídeos falando de autoconhecimento em seus diversos aspectos, seus múltiplos aspectos, que podem permitir que você tenha uma vida melhor sob seu controle. Então, nós encerramos esse vídeo por aqui e agradeço por estar comigo nessa jornada e até um próximo.